Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um assunto importante de legislação aduaneira esquematizado para concurso. Hoje falaremos sobre jurisdição aduaneira, que é algo que regularmente é pedido, é cobrado pelo examinador nas provas, seja para analista tributário, para auditor fiscal ou até mesmo o exame de qualificação técnica para despachantes aduaneiros. Então, atendendo a pedidos de vários de vocês, estamos aí desenvolvendo trechos aí do regulamento aduaneiro, separando, esquematizando para tornar mais digerível, mais assimilável, mais tranquilo de entender e trazendo as questões que já foram publicadas, editadas pelas bancas de concurso. Beleza? Sem mais delongas, comecemos. Lembrando que jurisdição aduaneira esquematizada tem por base o quê? Tem por base o decreto 6759 de 2009 e ela está dentro do título 1, que é denominado da jurisdição aduaneira. Por sua vez, o título 1 está dividido em capítulo 1, que fala do território aduaneiro, vai do artigo 2º até o artigo 4º. Capítulo 2 fala dos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, o artigo 5º até o artigo 8º. O capítulo 3 fala dos recintos alfandegados, o artigo 9º até o artigo 12º. O capítulo 4 fala do alfandegamento, artigo 13 até o artigo 14º. E por fim, o capítulo 5 trata da administração aduaneira, artigo 15 até o artigo 25. Veja que em 25 artigos do decreto 6759 temos muito o que falar e tem muitas questões que já foram cobradas. Vocês verão. Beleza. Capítulo 1 do território aduaneiro, artigo 2º até o artigo 4º. O território aduaneiro, amigos e amigas, ele compreende todo o território nacional. Isso é básico, fundamental, importante, memorizem. E ele está dividido como? Está dividido em zona primária, que compreende a área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua nos portos alfandegados, área terrestre nos aeroportos alfandegados e área terrestre nos pontos de fronteira alfandegados. Então nós temos a zona primária, né, nesse tipo de situação. Além disso, temos a zona secundária, né, que é o restante do território nacional. Sendo que é importante que vocês memorizem que o espaço aéreo e as águas territoriais são aquele trecho, né, que do litoral ali, das 12 milhas náuticas, né, ela também faz parte do território aduaneiro, já no ponto de vista da zona secundária. É importante porque regularmente pegadinhas envolvendo espaço aéreo e águas territoriais, tentando enganar vocês, né, como se fosse zona primária ou como se não fizesse parte do território aduaneiro. Isso é regularmente tentado, né, cobrado pelos examinadores. Beleza? Prosseguindo. A jurisdição aduaneira, amigos e amigas. Para efeitos de controle aduaneiro, as zonas de processamento de exportação constituem zona primária. Zonas de processamento de exportação, mais à frente, né, em outro vídeo nós vamos falar no detalhe, mas memorizem que as zonas de processamento de exportação constituem, né, funcionam, né, a filosofia delas é como se elas estivessem na zona primária. A gente sabe que muitas zonas de processamento de exportação, geograficamente, estão na zona secundária, mas do ponto de vista operacional, né, e jurídico, elas constituem zona primária. Outra pegadinha clássica que o examinador costuma explorar. Para a demarcação da zona primária, deverá ser ouvido o órgão ou a empresa que esteja afeta à administração do local a ser alfandegado. Exemplo, aeroportos, né, você tem que conversar com o órgão responsável, né, provavelmente com a ANAC. No caso dos portos, vai ter que conversar aí com a Marinha do Brasil, né? Então você tem aí detalhes que você não pode deixar de levar em consideração quando estiver fazendo alfandegamento de um local. A autoridade aduaneira poderá exigir que a zona primária ou parte dela seja protegida por obstáculos que impeçam o acesso indiscriminado de veículos, pessoas ou animais. Claro e evidente, né? Senão vira o quê? Bagunça. A autoridade aduaneira poderá estabelecer em locais e recintos alfandegados restrições à entrada de pessoas que ali não exerçam atividades profissionais e a veículos não utilizados em serviço. Novamente, algo relativamente evidente que para evitar descontrole. Por fim, a jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se ainda às áreas de controle integrado criadas em regiões limítrofes dos países integrantes do Mercosul com o Brasil. Exemplo clássico de área de controle integrado, você tem aí na fronteira entre Brasil e Argentina, no município de São Borja, com a cidade argentina de Santo Tomé. Nós temos uma ponte interligando
essas duas regiões. E você tem uma área de controle integrado que fica dentro do território argentino. E lá naquela área de controle integrado, você tem a jurisdição aduaneira brasileira. Então você tem lá colegas da Receita Federal, você tem colegas de outros órgãos, né, que, por exemplo, do Ministério da Agricultura, e exercem as suas funções sem nenhum problema. E isso é muito bom, porque quando chega uma carga lá, você economiza demais, você não precisa fazer um despacho de importação e outro de exportação, você faz praticamente ao mesmo tempo, né, porque está tudo, né, você tem as autoridades, os colegas argentinos e as autoridades brasileiras exercendo as suas funções. Beleza? Então dê uma olhadinha, área de controle integrado São Borja, vocês vão gostar. Prosseguindo, o ministro da Fazenda poderá demarcar na orla marítima ou na faixa de fronteira zonas de vigilância aduaneira nas quais a permanência de mercadorias ou a sua circulação e a de veículos, pessoas ou animais ficarão sujeitas às exigências fiscais, proibições e restrições que forem estabelecidas. O ato que demarcar a zona de vigilância aduaneira poderá ser geral em relação à orla marítima ou à faixa de fronteira ou específico em relação a determinados segmentos delas. Estabelecer medidas específicas para determinado local. Ter vigência temporária. Na orla marítima, a demarcação da zona de vigilância aduaneira levará em conta, além de outras circunstâncias de interesse fiscal, a existência de portos ou ancoradores naturais propícios à realização de operações clandestinas de carga e descarga de mercadorias. É para tentar controlar e evitar eventuais bandalheiras, né? Compreende-se na zona de vigilância aduaneira a totalidade do município atravessado pela linha de demarcação, ainda que parte dele fique fora da área demarcada. Beleza? Então essa parte da zona de vigilância aduaneira, aqui, né, esse último item do município, existem pegadinhas em questões que eu já vi, né, que o examinador busca confundir o candidato. Os portos, aeroportos e pontos de fronteira serão alfandegados por ato declaratório da autoridade aduaneira competente, para que neles possam, sob controle aduaneiro, o que vai acontecer? Estacionar ou transitar veículos procedentes do exterior ou a ele destinados, ser efetuadas operações de carga, descarga, armazenagem ou passagem de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas, embarcar, desembarcar ou transitar viajantes procedentes do exterior ou a ele destinados. O alfandegamento de portos, aeroportos ou pontos de fronteira será precedido da respectiva habilitação ao tráfego internacional pelas autoridades competentes em matéria de transporte, sendo que ao iniciar o processo de habilitação, a autoridade competente notificará a Receita Federal. O ato que declarar o alfandegamento estabelecerá as operações aduaneiras autorizadas e os termos, limites e condições para sua execução. Somente nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados poderá efetuar-se a entrada ou saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas. Excetuam-se desta obrigatoriedade os casos de importação e exportação de mercadorias conduzidas por linhas de transmissão ou por dutos ligados ao exterior, observadas as regras de controle estabelecidas pela Receita Federal, além de outros casos estabelecidos em ato normativo da Receita Federal. Beleza? Anotem e prestem atenção nesses pontos aí, que várias questões já foram elaboradas a respeito desses tópicos aí que nós acabamos de falar. Os recintos alfandegados serão assim declarados pela autoridade aduaneira competente na zona primária ou na zona secundária, a fim de que neles possam ocorrer, sob controle aduaneiro, movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro do que? Mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas, inclusive sob regime aduaneiro especial. Bagagem de viajantes procedentes do exterior ou a ele destinados. Que mais? Remessas postais internacionais. Beleza? Estamos aí no capítulo 3, hein? Não vamos esquecer aí, nós estamos prosseguindo, adiantando na nossa abordagem. Poderão ainda ser alfandegados em zona primária recintos destinados à instalação de lojas francas. Loja franca é o nome técnico do free shop. A maioria de vocês já ouviu falar. A Receita Federal poderá, no âmbito da sua competência, editar atos normativos para a implementação do aqui disposto. Beleza? Falando agora de portos secos, que são recintos alfandegados de uso público, nos quais são executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias e de bagagem sob controle aduaneiro. Os portos secos não poderão ser instalados na zona primária de portos e aeroportos alfandegados. Esse item aqui, várias pegadinhas já foram feitas a respeito. Anotem. Os portos secos poderão ser autorizados a operar com carga de importação, de exportação ou ambas, tendo em vista as necessidades e condições locais. As operações de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, bem como a prestação de serviços conexos em Porto Seco, sujeitos a um regime de concessão ou permissão. Também já vi pegadinha sobre esse item aqui, tá?
A execução das operações e a prestação de serviços serão efetivados mediante o regime de permissão, salvo quando os serviços devam ser prestados em Porto Seco instalado em imóvel pertencente à União, caso que será adotado o regime de concessão precedida de execução de obra pública. Beleza, vamos falar no capítulo 4, alfandegamento. Alfandegamento de portos, aeroportos e pontos de fronteira só será efetivado como? Depois de atendidas as condições de instalação do órgão de fiscalização aduaneira e de infraestrutura indispensável à segurança fiscal. Né? Tem que ter o mínimo para poder funcionar de forma decente. Né? Que mais? Se for atestada a regularidade fiscal do interessado. Né? O depositário aí, quem está cuidando do armazenamento, da armazenagem, não pode ter pendências tributárias. Né? Não faz nenhum sentido. Se houver disponibilidade de recursos humanos e materiais, relativamente óbvio isso, mas é bom deixar bastante claro. Se o interessado assumir a condição de fiel depositário da mercadoria, né? Senão não vai rolar. O acima disposto aplica-se ao alfandegamento de resíduos de zona primária e zona secundária, esses 4 tópicos aqui. Em se tratando de permissão ou concessão de serviços públicos, o alfandegamento será efetivado somente após a conclusão do devido procedimento licitatório pelo órgão competente e o cumprimento das condições contratuais. O alfandegamento poderá abranger a totalidade ou parte da área de portos e aeroportos. Poderão ser alfandegados silos ou tanques para armazenamento de produtos a granel, localizados em áreas contíguas a porto organizado ou instalações portuárias, ligados a esse por tubulações, esteiras rolantes ou similares instaladas em caráter permanente. Isso é muito interessante, né? Veja que para você deixar o comércio exterior fluir. O alfandegamento vai ficar subordinado, nesse caso, à comprovação do direito de construção e de uso das tubulações, esteiras rolantes ou similares. Compete à Receita Federal declarar o alfandegamento e editar, no âmbito da sua competência, atos normativos para a implementação do disposto neste capítulo, né, o capítulo do alfandegamento. Né. Tem várias instruções normativas falando a respeito. Compete à Receita Federal definir os requisitos técnicos e operacionais para o alfandegamento dos locais e recintos onde ocorram, sob controle aduaneiro, movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias procedentes do exterior ou aerodestinadas, inclusive sob regime aduaneiro especial, bagagens de viajantes procedentes do exterior ou aerodestinadas e remessas postais internacionais. Tem pegadinha com isso aqui também, tá? Todo tipo de despacho de comércio exterior é passível aí de ser, né, de fazer parte do alfandegamento. Né? Tem questões que tentam excluir algumas coisas aqui. Cuidado. Na definição dos requisitos técnicos e operacionais, a Receita Federal deverá estabelecer segregação e proteção física da área do local ou recinto, inclusive entre áreas de armazenagem de mercadorias ou bens para exportação, para importação ou para regime aduaneiro especial, disponibilização de edifícios, instalações, aparelhos de informática, mobiliário e materiais para o exercício de suas atividades e, quando necessário, de outros órgãos ou agências da Administração Pública Federal, disponibilização e manutenção de balanças e outros instrumentos necessários à fiscalização e ao controle aduaneiros, disponibilização e manutenção de instrumentos e aparelhos de inspeção não invasiva de cargas e veículos, como raio-x ou gama, disponibilização de edifícios, instalações, equipamentos, instrumentos e aparelhos especiais para verificação de mercadorias frigorificadas, apresentadas em tanques ou recipientes que não devam ser abertos durante o transporte, produtos químicos, tóxicos e outras mercadorias que exijam cuidados especiais para seu transporte, manipulação ou armazenagem. Disponibilização de sistemas com acesso remoto pela fiscalização aduaneira para a vigilância eletrônica do recinto, além de registro e controle de acesso de pessoas e veículos e das operações realizadas com mercadorias, inclusive seus estoques. A utilização dos sistemas deverá ser supervisionada por auditor fiscal e por ele acompanhada por ocasião da realização da conferência aduaneira. Poderá ser dispensada a implementação de algum requisito acima, considerando as características específicas do local do recinto. Vejam só, os requisitos do alfandegamento são bastante rigorosos, então não é qualquer candidato que vai poder ser um operador aí dentro de uma área alfandegada, né? Tem que ter uma estrutura relativamente grande. Prosseguindo, a pessoa jurídica responsável pela administração do local ou recinto alfandegado fica obrigada a observar os requisitos técnicos e operacionais definidos pela Secretaria Receita Federal do Brasil. O disposto sobre o alfandegamento aplica-se também aos responsáveis que já exerciam a administração de locais e recintos alfandegados em 21 de dezembro de 2010, ou seja, né, existiam, né, alguns locais que provavelmente aí tinham suas deficiências e quando foi publicado esse decreto, tentou-se aí, reorganizar essa situação para que todos
tivesse um padrão mínimo de operação. Beleza? A Secretaria da Receita Federal, no âmbito de sua competência, disciplinará a aplicação do disposto sobre afondegamento e aplicações de sanções administrativas ao responsável pela administração do local recinto alfandegado, né? Advertência, suspensão e cassação. Nas cidades fronteiriças poderão ser alfandegados pontos de fronteira para o tráfego local exclusivo de veículos matriculados nessas cidades. Os pontos de fronteira serão alfandegados pela autoridade aduaneira regional, que poderá fixar as restrições que julgar convenientes. As autoridades aduaneiras locais com jurisdição sobre cidades fronteiriças poderão instituir, no interesse do controle aduaneiro, cadastros de pessoas que habitualmente cruzam a fronteira. Eu lembro disso, amigos e amigas, quando eu trabalhei na fronteira, tinha lá um cadastro das pessoas que praticamente todos os dias iam e voltavam aí entre Brasil e Argentina. Beleza? O exercício da administração aduaneira compreende a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais em todo o território aduaneiro. E as atividades de fiscalização de tributos incidentes sobre operações de comércio exterior serão supervisionadas e executadas por auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Esse é o capítulo 5. Fiscalização aduaneira. Poderá ser ininterrupta em horários determinados ou eventual nos portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados. A administração aduaneira determinará os horários e as condições de realização dos serviços aduaneiros. O atendimento em dias e horas fora do expediente normal da unidade aduaneira é considerado serviço extraordinário, devendo os interessados, na forma estabelecida em ato normativo, ressarcir a administração das despesas decorrentes dos serviços a eles efetivamente prestados. Nas áreas de portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados, bem como em outras áreas nas quais se autorize carga e descarga de mercadorias ou embarque e desembarque de viajante, procedentes do exterior ou ele destinados, a autoridade aduaneira tem precedência sobre as demais que ele exerça suas atribuições, o que implica, esse aí é um tema polêmico, mas é importante estar registrado. A obrigação por parte das demais autoridades é prestar auxílio imediato, sempre que requisitado pela autoridade aduaneira, disponibilizando pessoas, equipamentos ou instalações necessários à ação fiscal. A competência da autoridade aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outras autoridades, para disciplinar a entrada, permanência, movimentação e a série de pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias dos locais em questão no que interessar a Fazenda Nacional. O aqui disposto aplica-se igualmente à zona de vigilância aduaneira, devendo as demais autoridades prestar à autoridade aduaneira a colaboração que for solicitada. O importador, o exportador ou adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem tem a obrigação de manter em boa guarda e ordem os documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos e de apresentados à fiscalização aduaneira quando exigidos. Você mantém a documentação aí pelo período de 5 anos. Os documentos compreendem os documentos de instrução das declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial, financeiro e cambial, de transporte seguro das mercadorias, os registros contábeis e correspondentes documentos fiscais, bem como outros que a Receita Federal venha a exigir em ato normativo. Nas hipóteses de incêndio, furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro que provoque a perda ou deterioração dos documentos, deverá ser feita comunicação por escrito no prazo de 48 horas do sinistro à unidade de fiscalização aduaneira da Receita Federal, que jurisdicione o domicílio matriz do sujeito passivo, instruída com os documentos que comprovem o registro da ocorrência junto à autoridade competente para apurar o fato. No caso de encerramento das atividades da pessoa jurídica, a guarda dos documentos será atribuída à pessoa responsável pela guarda dos demais documentos fiscais nos termos da legislação específica. O descumprimento de obrigação referida aqui, no caput, implicará o não reconhecimento de tratamento mais benéfico de natureza tarifária, tributária ou aduaneira eventualmente concedido, com efeitos retroativos à data de ocorrência do fato gerador, caso não sejam apresentadas as provas do regular cumprimento das condições previstas na legislação específica para obtê-lo. O aqui disposto aplica-se também ao despachante aduaneiro, ao transportador, ao agente de carga, ao depositário e aos demais intervenientes em operação do comércio exterior, quanto aos documentos e registros relativos às transações em que intervierem, na forma e nos prazos estabelecidos pela Receita Federal. Beleza? As pessoas físicas ou jurídicas exibirão aos auditores fiscais, sempre que exigidos, as mercadorias, livros, escritas fiscal em geral, documentos mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados e todos os documentos em uso ou arquivados que forem julgados necessários à fiscalização. E lhes franquearão os seus estabelecimentos, depósitos e dependências
assim como veículos, cofres e outros móveis a qualquer hora do dia ou da noite, se à noite os estabelecimentos estiverem funcionando. Mais um tema polêmico, não adianta espernear, né? Tem que permitir a fiscalização. As pessoas físicas ou jurídicas usuárias de sistema de processamento de dados deverão manter documentação técnica completa e atualizada do sistema, suficiente para possibilitar a sua auditoria facultada a manutenção em meio magnético sem prejuízo da sua emissão gráfica quando solicitada. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigados a manter à disposição da Receita Federal os respectivos arquivos digitais e sistemas pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. Nesta hipótese, a Receita Federal poderá o quê? Estabelecer prazo inferior ao ali previsto, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica. Expedir ou designar a autoridade competente para expedir os atos necessários ao estabelecimento da forma e do prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados. Os documentos instrutivos da declaração aduaneira ou necessários ao controle aduaneiro podem ser emitidos, transmitidos e recepcionados eletronicamente da forma e nos prazos estabelecidos pela Receita Federal. Isso veio ajudar muito o fluxo do comércio exterior. A outorga de poderes a representante legal, inclusive quando residente no Brasil, para emitir e firmar os documentos referidos no caput, também pode ser realizada por documento emitido e assinado eletronicamente. Os documentos eletrônicos são válidos para os efeitos fiscais e de controle aduaneiro, observado o disposto na legislação sobre certificação digital e atendidos os requisitos estabelecidos pela Receita Federal. Para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, ou comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação desses de exibi-los. Eu tenho um acordo de confidencialidade. Não interessa, tem que mostrar para a fiscalização. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade fiscal todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, quem? Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras, empresas de administração de bens, corretores, leiloeiros e despachantes oficiais, inventariantes, síndicos, comissários ou liquidatários, quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão do seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. A obrigação não abrange prestação de informações sobre as quais existe a necessidade de observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão no termo da legislação específica. Ok? A autoridade aduaneira que proceder ou presidir qualquer procedimento fiscal lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para sua conclusão. Os termos serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos pela pessoa sujeita à fiscalização. Quando os termos forem lavrados em separado, dele se integrará a pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade aduaneira. No exercício das suas atribuições, a autoridade aduaneira terá livre acesso a quaisquer dependências do porto e às embarcações atracadas ou não, aos locais onde se encontram mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas. Para o desempenho das atribuições referidas, a autoridade aduaneira poderá requisitar papéis, livros e outros documentos, bem como o apoio de força pública federal, estadual ou municipal, quando julgar necessário. A estrutura, competência, denominação, sede e jurisdição das unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil que desempenham as atividades aduaneiras serão reguladas em ato do Ministro da Fazenda, que corresponde, meus amigos e minhas amigas, ao regimento interno da Receita Federal. Beleza? É isso da parte teórica. Tem bastante coisa, né? Vejamos agora o que caiu na prova, meus amigos e minhas amigas. A última prova, né, a de 2014, sobre jurisdição aduaneira e controle aduaneiro de veículos, é correto afirmar. Então nós temos aqui 3 assertivas relativas à jurisdição aduaneira. As outras 2 são sobre controle aduaneiro de veículos, que nós vamos falar em outro vídeo, tá? Então dessas 3 assertivas aqui, vejamos, o território aduaneiro compreende todo o território nacional, exceto as áreas de livre comércio sujeitas à legislação específica. Somente nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados poderá efetuar-se entrada ou saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas, mas isso não se aplica à importação e exportação de mercadorias conduzidas por linha de transmissão ou produtos ligados ao exterior,
observadas as regras de controle estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal e a outros casos estabelecidos em ato normativo da Receita Federal, compete ao ministro do Estado da Fazenda definir os requisitos técnicos e operacionais para o alfandegamento dos locais e recintos onde ocorram sob controle aduaneiro, movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias procedentes do exterior ou ele destinadas, inclusive sob regime aduaneiro especial, bagagem de viajantes procedentes do exterior ou ele destinados e remessas postais internacionais. E aí? E essa questão, nós temos um vídeo comentando sobre ela. Mas, para não deixar vocês chateados, eu vou dar a resposta aqui, ó. Essa primeira está errada, essa terceira está errada e essa segunda está correta. Beleza? Questão do concurso de 2012, no que concerne a jurisdição aduaneira, é incorreto afirmar que. Então, nós temos aí, ó, 4 alternativas que falam de jurisdição aduaneira. A alternativa A fala de multa. Nós temos um vídeo especial sobre multas aduaneiras. Então, não seria diretamente o objeto do que nós conversamos aqui. Jurisdição do serviço aduaneiro estende-se à área de controle integrado, criadas em regiões limítrofes dos países integrantes do Mercosul com o Brasil. Poderão ser demarcadas na orla marítima e faixa de fronteira zonas de vigilância aduaneira. Os portos secos não poderão ser instalados na zona primária de portos e aeroportos alfandegados. E para efeito de controle aduaneiro, segundo a Lei 11.508, de 20 de julho de 2007, as zonas de processamento de exportação constituem zona secundária, zona de processamento de exportação, zona secundária. E aí? Essas 3 estão corretas e essa aqui é o que está incorreto. Beleza? Para vocês não reclamarem que eu não dou a resposta. Outra questão de 2012, sobre mercadorias avariadas, extraviadas, alfandegamento e infrações de penalidades dispostas na legislação aduaneira, é correto afirmar. Esse tipo de questão é aquela questão que dá trabalho, porque ele misturou vários assuntos. O que nós temos aqui de interesse desse vídeo? A alternativa D, que fala de alfandegamento. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil definir os requisitos técnicos e operacionais para o alfandegamento dos locais recintos onde ocorram, sob controle aduaneiro, movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias procedentes do exterior ou ele destinadas, com exceção daquelas sob regime aduaneiro especial, bagagem de viajantes procedentes do exterior ou ele destinadas e remessas postais internacionais. Está errado isso aqui. Beleza? Como é que eu sei? Dê uma olhada nos slides desse próprio vídeo que vocês vão encontrar a resposta. 46. Concurso de analista tributário 2012. Sobre território aduaneiro, portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, recintos alfandegados e administração aduaneira, é incorreto afirmar que. Então, todas as alternativas têm a ver com o vídeo de hoje. A A, a C, a D e a E estão corretas e o erro está na letra B, que fala: compreende-se na zona de vigilância aduaneira a totalidade do estado atravessado pela linha de demarcação, ainda que parte dele fique fora da área demarcada. Está correto falar que o território aduaneiro compreende todo o território nacional. Está correto dizer que, com exceção da importação e exportação de mercadorias conduzidas por linhas de transmissão ou por dutos ligados ao exterior, observadas as regras de controle estabelecidas pela Receita Federal, somente nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados poderá efetuar-se a entrada ou saída de mercadorias procedentes do exterior ou ele destinadas. Corretíssimo. Portos secos são recintos alfandegados de uso público, nos quais são executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias e de bagagem sob controle aduaneiro. Certo? A fiscalização aduaneira poderá ser ininterrupta, em horários determinados ou eventual nos portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados. Beleza? Mais uma questãozinha para nós. Concurso de 2002 para analista tributário. Avalie a correção das informações abaixo. Atribua a letra V para as verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, marque a opção que contém a sequência correta. Essas duas primeiras têm a ver com jurisdição aduaneira, né? E aqui temos a resposta. A primeira está errada. Nas zonas de vigilância aduaneira demarcadas na faixa de fronteira terrestre é proibida a presença e a circulação de mercadorias, animais e veículos em viagem internacional. A segunda é verdadeira. As operações de despacho aduaneiro nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados a título permanente serão efetuadas nos horários, locais e condições determinadas pela autoridade aduaneira. Mais uma questão de analista tributário em 2002. A jurisdição do serviço aduaneiro exercida atualmente compreende. Então, todas as alternativas têm a ver com o tema de hoje. Portos, aeroportos, essa aqui é a mais completa. Você vê aqui, portos, aeroportos e pontos de fronteira. Falou que é alfandegado? Não, não falou. Zona Franca de Manaus, zona de processamento de exportações, restante território nacional. Falou de não, está incompleto. Enclaves e escravos aduaneiros, não.
Recintos alfandegados situados nas zonas de vigilância aduaneira. Beleza, tá, na jurisdição tá, mas é incompleto, né? A letra B é a resposta que abrange todas as possibilidades. Ok? Mais uma questão de analista tributário. Identifica a razão que leva o legislador aduaneiro a alfandegar determinados portos, aeroportos ou pontos de fronteira terrestre, fixando os locais servidos por repartições aduaneiras, onde possam o quê? A letra A. Estacionar ou transitar veículos procedentes ou destinados ao exterior, ser efetuadas operações de carga, descarga, armazenagem ou passagem de mercadorias procedentes do exterior ou ele destinadas, embarcar, desembarcar ou transitar viajantes procedentes do exterior ou ele destinados. Nessas outras aqui, ou está faltando alguma coisa, ou tem coisa nada a ver. Beleza? Questão de analista tributária de 97. Foi adaptada, tá? A área terrestre que compreende um ponto de fronteira alfandegado insere-se nos limites da zona. Fácil essa, né? Beleza? Mais uma questão adaptada. A zona primária aduaneira compreende área terrestre ou aquática, contínua e descontínua, ocupada pelos portos alfandegados, área terrestre ocupada pelos aeroportos alfandegados e área terrestre que compreende os pontos de fronteira alfandegados. Legal. Auditor Fiscal de 1991. Define-se como zona primária o quê? A área terrestre ou aquática, contínua e descontínua, ocupada pelos portos alfandegados, a área terrestre ocupada pelos aeroportos alfandegados e a área terrestre que compreende os pontos de fronteira alfandegados. Questão novíssima, não deu tempo nem de gravar ainda essa questão, né? Questão do exame de qualificação técnica de 2002 para despachante aduaneiro. O território aduaneiro compreende todo o território nacional, estando sujeito à atuação da autoridade aduaneira. A esse respeito é correto afirmar o quê? Que o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade tributária aduaneira da União. Beleza? Questão do ADA 2018. A jurisdição dos serviços aduaneiros da Receita Federal estende-se por todo o território aduaneiro e abrange as zonas primária e secundária, onde se localizam aeroportos, portos, pontos de fronteira, portos secos e centros logísticos e industriais aduaneiros, CLIA. Sobre a abrangência do território aduaneiro e as zonas primária e secundária, é incorreto afirmar que o território aduaneiro compreende todo o território nacional, excluído o espaço aéreo. Lembra das pegadinhas que eu falei do espaço aéreo? Tá aí uma pegadinha aí. Os portos, aeroportos e pontos de fronteira serão alfandegados por ato declaratório da autoridade aduaneira competente para que neles possam, sob controle aduaneiro, entrar ou sair veículos, mercadorias ou pessoas. A respeito das operações permitidas nesses recintos alfandegados, é correto afirmar o quê? Que somente por esses recintos alfandegados localizados nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados poderá ser efetuada a entrada ou saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas. Veja que o tema é cobrado recorrentemente, né? Mais uma questão de 2018 do ADA. Portos secos são recintos alfandegados de uso público nos quais são executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias e de bens viajantes sob controle aduaneiro. Assim sendo, sobre as operações com mercadorias nos portos secos, é incorreto afirmar o quê? Que somente as cargas importadas podem ser despachadas nesses recintos, né? Você está excluindo outros tipos de possibilidade. ADA 2017. Analise os assertivos a seguir relativos aos portos secos e ao final assinale a opção correta. 1, 2, 3 corretas e 2 erradas. Beleza? Questão de 2014. São locais onde podem ser efetuadas a entrada ou saída de veículos e mercadorias procedentes exteriores ou a ele destinadas. O que? Portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados. É o que está mais completo, tá bom? Esse tipo de questão ele é difícil, né? Porque tem algumas que estão meia certas, né? Mas aí você tem que pensar, como concurseiro, qual é que está 100% correta, qual é a mais completa. Beleza? Questão 22 do ADA de 2014. As operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias ou de bagagem sob controle aduaneiro podem ser realizadas em recintos alfandegados na primária e secundária, incluindo portos secos. Beleza, amigos e amigas? É isso aí, vejam que foram inúmeras questões de vários tipos de concurso para despachante aduaneiro, para analista tributário, para auditor fiscal, em diferentes anos, em apenas 25 artigos do regulamento aduaneiro. Ó, muito cobrado esse assunto. Estudem, revisem, se tiver alguma dúvida, mande seu comentário. Lembrando a vocês que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias em nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E às vezes trazemos vídeos mais longos como esse, falando de tópicos específicos para ajudar nos seus estudos.
Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!